Eu sou Diana, tenho 32 anos e nunca pensei que abandonaria minha vida inteira da noite para o dia. Mas quando meu pai, Júlio, bateu o punho na mesa e exigiu R$ 1.200.000 para cobrir o mais novo desastre da minha irmã Alice, algo dentro de mim finalmente estourou. Anos sendo a resolvedora de problemas da família, a filha responsável, o eterno fundo de resgate. As palavras dele ainda ecoam. Eu preciso do dinheiro amanhã, sem atrasos. Eu sorri e simplesmente disse, tudo bem. Ele não fazia ideia do que isso realmente significava. Antes de mergulhar mais fundo nesta história, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Curta este vídeo e se inscreva se você já teve que tomar uma decisão difícil que mudou tudo. Acredite, o que aconteceu em seguida fará você questionar tudo sobre a obrigação familiar. Para entender por que eu desapareci naquela noite, você precisa conhecer minha família. Meu pai, Júlio Viana, construiu um negócio de incorporação imobiliária de sucesso moderado, através de pura força de vontade e uma personalidade inflexível. Ele administrava nossa família da mesma forma que administrava seus negócios, com autoridade absoluta e a expectativa de obediência imediata. Minha mãe, Silvana, era o contraponto perfeito dele. A pacificadora perpétua que suavizava suas asperezas com palavras gentis e submissão silenciosa. E havia minha irmã mais nova, Alice. 3 anos mais jovem e a anos-luz de distância em termos de responsabilidade. Enquanto eu tirava notas máximas e trabalhava em empregos de meio período desde os 16 anos, Alice flutuava pela vida com charme e dramaticidade. Ela reprovava em matérias, mas de alguma forma ainda era elogiada por ter se esforçado. Ela batia carros e ganhava novos. Ela largava empregos quando ficavam muito estressantes e de alguma forma sempre caía de pé, geralmente com a ajuda financeira dos nossos pais. Alice é mais sensível que você, Diana, minha mãe explicava, sempre que eu questionava o padrão duplo. Você é forte, Diana, você aguenta as coisas. E eu aguentei. Eu aguentei trabalhar 30 horas por semana, enquanto mantinha uma média de notas alta. Eu aguentei aplicar para todas as bolsas de estudo possíveis para pagar a faculdade sem pedir dinheiro aos meus pais, apesar de saber que eles pagaram a mensalidade integral de Alice quando ela decidiu estudar design de moda por capricho. Os anos de faculdade foram um contraste gritante entre nós. Enquanto eu conciliava múltiplos empregos e estágios, Alice postava atualizações intermináveis nas redes sociais de festas e viagens de recesso. Eu morava em um apartamento apertado com 3 colegas de quarto para economizar. Ela tinha um estúdio fofo na área central da cidade, pago pelos nossos pais. Quando me formei com honras em finanças, meus pais compareceram, mas saíram mais cedo porque Alice teve uma emergência, que se revelou ser o término com um namorado de apenas 2 semanas. Construí minha carreira metodicamente em uma corretora de investimentos, começando como analista e subindo para consultora sênior através de desempenho consistente e incontáveis noites de trabalho. Aos 29 anos, eu havia economizado o suficiente para a entrada de uma casa modesta, mas perfeita, de 2 quartos em um bairro tranquilo. Aquela casa representava tudo para mim. Cada plantão extra, cada férias que nunca tirei, cada real cuidadosamente guardado em vez de gasto. Meu relacionamento com Alice se deteriorou à medida que entrávamos na casa dos 20 e poucos anos. Enquanto eu estabelecia independência financeira, o estilo de vida dela continuava sendo subsidiado pelos nossos pais e, cada vez mais, por mim. O primeiro grande resgate veio quando Alice decidiu lançar uma boutique de roupas online há 4 anos. Ela precisava de R$ 60.000 para o estoque inicial, mas tinha estourado seus cartões de crédito e teve um empréstimo negado devido ao seu histórico financeiro ruim. Meu pai me ligou, não pedindo, mas me dizendo para ajudar sua irmã. Eu transferi o dinheiro no dia seguinte, criando um plano de pagamento que Alice seguiu por exatamente 2 meses antes que as desculpas começassem. O negócio faliu em menos de 1 ano. O segundo incidente ocorreu quando Alice se envolveu com um homem rico que se revelou ser casado. Após um confronto público e complicado com a esposa dele,
Alice foi processada por danos à propriedade e estresse emocional. R$ 80 mil das minhas economias desapareceram para resolver esse caso de forma rápida e silenciosa. A terceira vez, há apenas 6 meses, envolveu o aluguel extravagante do apartamento de Alice que ela não podia mais pagar depois de pedir demissão da revista de moda porque sua chefe era totalmente tóxica. R$ 120 mil cobriram a multa por rescisão, aluguéis pendentes e despesas com a mudança. Após o terceiro resgate, tive uma conversa séria com minha família. Esta é a última vez. Eu lhes disse firmemente durante um jantar tenso na casa dos meus pais, no bairro do Morumbi. Eu amo Alice, mas não posso continuar financiando os erros dela. Eu tenho meus próprios objetivos financeiros. E o que poderia ser mais importante do que ajudar sua irmã? Meu pai perguntou, seu tom deixando claro que havia apenas uma resposta aceitável. Meu futuro, eu respondi, sentindo minhas mãos tremerem levemente debaixo da mesa. Eu tenho economizado por anos para tirar um ano sabático e viajar. Esse dinheiro tem um propósito. Minha mãe interveio com seu tom apaziguador usual. Claro que você merece sua viagem, querida. Alice promete que esta é a última vez que precisará de ajuda, não é, Alice? Alice acenou com a cabeça, chorando e parecendo apropriadamente arrependida. Eu juro, eu vou tomar jeito. Já tenho novas entrevistas de emprego agendadas. Eu queria acreditar nela. Uma parte de mim sempre quis acreditar na fantasia familiar de que nos apoiávamos mutuamente, que meus sacrifícios eram apreciados, que as coisas eventualmente se equilibrariam. Minha vida tinha ido bem nos últimos meses. Uma promoção a consultora sênior estava no horizonte no trabalho. Eu estava namorando Marcelo Antunes, um arquiteto com olhos gentis e uma presença calma, há quase um ano. Mais importante, meu fundo de viagem estava quase completo. 5 anos de economia cuidadosa para um sonho que eu acalentava desde a faculdade. 1 ano explorando o mundo, vivenciando culturas diferentes e finalmente me colocando em primeiro lugar. Eu até havia criado um diário de viagem detalhado, traçando meu itinerário, pesquisando costumes locais, aprendendo frases básicas em várias línguas. Tailândia seria minha primeira parada, depois Vietnã, Japão, seguindo pelo Sudeste Asiático antes de ir para a Europa. Cada detalhe foi amorosamente planejado como minha recompensa por anos de responsabilidade e trabalho duro. Pela primeira vez, tudo parecia se encaixar na minha vida. Eu deveria saber que era bom demais para durar. A ligação veio às 11h30 de uma terça-feira à noite. Eu estava revisando portfólios de clientes quando meu telefone acendeu com o nome do meu pai. Diana, reunião de família amanhã de manhã, 8 horas em ponto na casa. Ele latiu sem preâmbulo. Pai, eu tenho reuniões com clientes a manhã toda, respondi, já sentindo a tensão familiar se instalar em meus ombros. Cancele, isso é família. 8 horas da manhã. A ligação terminou antes que eu pudesse responder. Mandei uma mensagem para Marcelo. Emergência familiar, aparentemente. Reunião amanhã de manhã. Já estou com pavor. A resposta dele veio rapidamente. Quer que eu vá com você? A oferta me aqueceu, mas eu recusei. Marcelo tinha conhecido minha família apenas 2 vezes. E ambas as ocasiões foram desconfortáveis. Meu pai rejeitou sua carreira de arquiteto, como desenhar fotos bonitas de prédios, enquanto minha mãe pairava ansiosamente, desculpando-se constantemente por deslizes imaginados. Alice tinha flertado com ele apesar do meu óbvio desconforto. Eu não estava pronta para submetê-lo a uma crise familiar completa. Cheguei à casa dos meus pais às 7h55 da manhã seguinte, preparando-me mentalmente enquanto caminhava pela familiar entrada de tijolos. No momento em que passei pela porta da frente, a atmosfera me atingiu como uma força física. Minha mãe, Silvana, andava de um lado para o outro na sala, oferecendo-me um chá que eu não queria. Meu pai estava sentado rigidamente em sua poltrona de couro, o rosto em linhas carrancudas. Alice estava encolhida no sofá, com os olhos vermelhos e inchados, ocasionalmente soltando soluços dramáticos. O que aconteceu? Perguntei, permanecendo em pé, com minha bolsa ainda pendurada no ombro. Sua irmã se meteu em uma enrascada. Meu pai começou, sua voz controlada, mas com uma corrente de fúria. Diga a ela, Alice. Alice olhou para mim, sua máscara de cílios borrada sob os olhos.
Eu cometi um erro, Dê, ela sussurrou, a voz embargada. Apenas me diga o que aconteceu, eu disse, já sentindo minha conta bancária esvair-se. A história surgiu entre soluços e interrupções impacientes do meu pai. Alice havia tentado lançar outra boutique, desta vez uma loja física em um shopping center de luxo no bairro Nobre. Ela teve empréstimos convencionais negados devido aos seus fracassos anteriores, então recorreu ao que chamou de investidores privados, mas que eram claramente agiotas cobrando taxas de juros exorbitantes. R$ 1.200.000, meu pai finalmente declarou, olhando diretamente para mim. É o que ela deve e eles querem em 2 dias. O valor me atingiu como um golpe físico. 1.200.000? Você está falando sério? O que poderia custar tanto? Reforma do espaço comercial, estoque premium, campanha de marketing? Alice murmurou. Os juros se acumularam rapidamente quando perdi o primeiro pagamento. Não são pessoas com quem você queira dever dinheiro, meu pai continuou. Eles fizeram ameaças, ação legal no mínimo, mas insinuaram pior. Olhei para minha mãe, que agora esfregava as mãos. Por que não ir à polícia se estão ameaçando-a? E ter a reputação de Alice arruinada, ter o nome da nossa família arrastado na lama? Minha mãe exclamou. Seu pai trabalhou décadas para construir sua reputação nesta comunidade. Claro, a reputação da família importava mais do que a segurança real ou, Deus me livre, Alice enfrentar consequências. Estou tentando liquidar alguns ativos, meu pai continuou. Mas a maior parte do meu capital está ligada a empreendimentos que não podem ser facilmente convertidos em dinheiro, especialmente não em 48 horas, minha mãe acrescentou. Nós nunca pediríamos se houvesse qualquer outra maneira, querida. Mas eles não estavam pedindo. Não realmente. A expectativa pairava no ar, não dita, mas inconfundível. Eu era a solução novamente. E o próprio negócio? O estoque? Sugeri desesperadamente procurando alternativas. Sem valor, meu pai dispensou com um aceno. O aluguel está em atraso e a mercadoria era em grande parte consignada. Então, não há literalmente nada para mostrar por R$ 1.200.000? Perguntei, a incredulidade rastejando em minha voz. Alice começou a chorar mais forte. Eu tentei, Dê. Eu realmente pensei que funcionaria desta vez. Eu tinha clientes interessados. Mas depois, problemas na cadeia de suprimentos atrasaram tudo, e os empreiteiros ultrapassaram o orçamento com as reformas e... Eu ignorei as desculpas dela, um roteiro familiar que eu tinha ouvido variações por anos. Enquanto isso, os olhos do meu pai nunca me deixavam calculando. Minha mãe se moveu para sentar ao lado de Alice, esfregando suas costas em pequenos círculos. Diana! Meu pai finalmente disse, sua voz assumindo o tom que ele usava para fechar negócios. Você está na melhor posição para ajudar. Seu portfólio de investimentos é substancial e você tem seu fundo de viagem. A menção casual do meu fundo de viagem me causou um arrepio. Eu nunca tinha lhe dito o propósito específico das minhas economias, apenas que estava economizando para planos futuros. O fato de que ele sabia exatamente para o que era e ainda esperava que eu o entregasse falava volumes. Meu fundo de viagem cobriria talvez a metade desse valor. Eu disse cuidadosamente. E levei 5 anos para economizar. Você pode viajar mais tarde? Minha mãe interveio. Alice precisa de ajuda agora. Família vem em primeiro lugar. Família vem em primeiro lugar. O refrão familiar, que sempre parecia se aplicar apenas a mim, nunca a como a família me tratava em troca. Por que é sempre minha responsabilidade limpar essas bagunças? Perguntei, sentindo uma rara explosão de rebeldia surgir dentro de mim. Eu já resgatei Alice 3 vezes. Eu tenho minha própria vida, meus próprios planos. Planos que podem esperar, meu pai disse desdenhosamente. Isto é uma emergência, Diana. A segurança de Alice pode estar em risco. Olhei para minha irmã, que havia conseguido se recompor o suficiente para checar o telefone entre os soluços. Você sequer tentou resolver isso sozinha antes de vir até mim? Você procurou proteção de falência, negociar um plano de pagamento, qualquer coisa? Não há tempo para isso, meu pai interrompeu antes que Alice pudesse responder. Essas pessoas querem o dinheiro delas agora. E foi quando eu soube, com absoluta certeza, que nada jamais mudaria. Esse padrão se repetiria infinitamente ao longo de nossas vidas. Alice criaria desastres, e eu seria a pessoa esperada para sacrificar o que fosse necessário para corrigi-los.
A percepção se instalou sobre mim como um cobertor pesado, sufocante, mas também estranhamente esclarecedora. Algo fundamental mudou dentro de mim naquele momento. Embora eu mantivesse minha expressão neutra. Eu preciso de tempo para pensar, eu disse, pegando minha bolsa. Não posso simplesmente liquidar todo o meu portfólio de investimentos instantaneamente. Você tem até amanhã de manhã, meu pai declarou. Não um pedido, mas uma ordem. Ao me virar para sair, Alice finalmente levantou os olhos do telefone. Sinto muito mesmo ela disse. Mas seus olhos mostravam a mesma expectativa de direito que eu tinha visto incontáveis vezes antes. Eu acenei com a cabeça sem responder e saí, o peso das expectativas deles me seguindo como uma sombra. Eu não cheguei em casa antes que meu telefone tocasse novamente. Meu pai, ligando para garantir que eu já estava trabalhando na transferência de dinheiro, sem dúvida. Diana, espero soluções, não evasão, ele disse imediatamente quando atendi. Estou tentando descobrir o que é possível. Eu respondi, estacionando em frente à minha casa, no bairro da Aclimação. 1.200.000 não é troco, pai. Eu não posso simplesmente sacar isso por capricho. Isto não é um capricho. Este é o bem-estar da sua irmã. Sua voz endureceu. Eu preciso do dinheiro amanhã, sem atrasos. Pai, seja razoável. Mesmo que eu concordasse com isso, o que não fiz, as instituições financeiras têm limites de saque, existem processos. Dê um jeito, ele me cortou. Você trabalha em finanças. Use suas conexões. Eu respirei fundo. E quanto a outras opções? O senhor poderia fazer um segundo financiamento na sua casa, Alice poderia vender o carro, o guarda-roupa de grife dela. A risada dele foi fria. A casa já está como garantia para negócios, e as posses de Alice mal cobririam uma fração desse valor. Então, e um empréstimo formal de um banco com o senhor como avalista? Sem tempo, e um rastro de papel complicaria as coisas. Tradução? Ele não queria documentação oficial desse desastre. Gestão de imagem, como sempre. Pai, eu disse cuidadosamente, este é o meu futuro. Estamos falando de todas as minhas economias. E o que é mais importante? Suas férias ou a segurança da sua irmã? A forma como ele enquadrou isso era manipuladora, projetada para me fazer sentir egoísta por qualquer hesitação. Não é apenas uma férias, insisti. É um plano de vida pelo qual trabalhei por anos. Minha carreira inteira tem se construído em torno deste ano sabático. Para que você possa tirar selfies em pontos turísticos, ele zombou. Seja séria, Diana. Isto é uma crise real. O desprezo dele pelos meus sonhos doeu mais do que eu queria admitir. Eu poderia ajudar com uma parte, ofereci como um compromisso, talvez 200 mil reais. O senhor poderia cobrir o resto. Isto não é uma negociação, ele afirmou categoricamente. Sua irmã precisa de 1.200.000 reais até amanhã, e você vai providenciar isso. E se eu não puder ou não quiser? As palavras escaparam antes que eu pudesse reconsiderar. O silêncio do outro lado foi breve, mas carregado. Então você não é a filha que eu criei. Família cuida de família, Diana. Sua mãe e eu lhe demos tudo. Pagamos sua faculdade, apoiamos sua carreira. Quase ri da descarada revisão da história. Pai, eu paguei minha faculdade com bolsas e empregos. O senhor pagou pela educação de Alice, não pela minha. Nós lhe demos um teto sobre a cabeça enquanto crescia, comida, oportunidades. Paternidade básica não é uma dívida que eu preciso pagar com todo o meu futuro financeiro. Eu respondi, surpreendendo-me com minha audácia. Eu vejo como é, ele disse, a voz perigosamente quieta. Quando precisamos de você, de repente não somos pais bons o suficiente. Depois de tudo que fizemos, sua mãe está arrasada com seu egoísmo agora. A manipulação emocional era tão transparente que quase perdeu o poder. Quase. Eu preciso de tempo para pensar, repeti. 24 horas, Diana. Então eu espero você em nossa casa com o dinheiro ou nem se preocupe em aparecer. Você não será mais minha filha. A ligação terminou e eu fiquei sentada no meu carro, as mãos tremendo. O ultimato ecoou na minha cabeça. Não será mais minha filha. A ameaça deveria ter me devastado, mas em vez disso senti uma onda inesperada de alívio. Finalmente entrei, joguei minhas chaves no balcão e me larguei no sofá.
Meu telefone imediatamente acendeu com mensagens da minha mãe. Seu pai está apenas estressado, querida. Ele não quer ser duro. Alice está chorando de novo. Ela se sente péssima por colocá-la nesta posição. Sabemos que é muito pedir, mas a família sempre se une. Por favor, me ligue de volta. Podemos resolver isso juntas. As mensagens continuaram, alternando entre chantagem emocional e apaziguamento. Eu silenciei meu telefone e olhei para o teto, sentindo o peso das expectativas da minha família pressionando-me como uma força física. Mais tarde naquela noite, enquanto pesquisava o que a liquidação do meu portfólio realmente implicaria, minha campainha tocou. Meu pai estava na varanda, o rosto em linhas determinadas. Pensei que poderíamos discutir isso como adultos, ele disse, empurrando-me para entrar na casa sem esperar por um convite. Não há nada para discutir, eu respondi, fechando a porta. O senhor deixou sua posição clara. Ele examinou minha sala de estar com olhos críticos antes de se virar para mim encarar. Eu quero que você entenda a gravidade da situação. Essas pessoas de quem Alice pegou emprestado não estão brincando. Eu entendo perfeitamente. Alice tomou decisões terríveis e agora espera que todos a salvem, como sempre. O rosto dele ficou vermelho. Você sempre teve inveja da sua irmã. A acusação era tão absurda que eu realmente ri. Inveja de quê? Da incapacidade dela de manter um emprego, da dívida crescente, da total falta de responsabilidade? Do espírito dela, da criatividade dela, do fato de que ela assume riscos enquanto você joga sempre pelo seguro. Esses riscos parecem estar custando R$ 1.200.000 no momento, apontei. Ele acenou com a mão de forma desdenhosa. Dinheiro pode ser substituído, família não. Exatamente o meu ponto, eu concordei. No entanto, o senhor está disposto a me deserdar por causa de dinheiro. Ele se aproximou, a voz diminuindo. Eu preciso do dinheiro amanhã e sem atrasos. Eu já disse a essas pessoas que teremos. A presunção era chocante. Ele tinha garantido meu dinheiro sem sequer falar comigo primeiro. O senhor não tinha o direito de fazer promessas em meu nome. Eu disse, sentindo uma estranha calma se instalar sobre mim. Eu tinha todo o direito. Eu sou seu pai. Isso não lhe dá a propriedade das minhas finanças. Isso me dá o direito de esperar apoio em uma crise familiar. Ele gritou, seu controle finalmente escorregando. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui? Com egoísmo e discussões quando sua irmã pode estar em perigo? Olhei para aquele homem, meu pai. Olhei para ele de verdade, talvez pela primeira vez na minha vida adulta. Eu não vi a figura imponente da minha infância, mas alguém menor, alguém que controlava pelo medo e pela obrigação e não pelo respeito e amor. Eu vou pensar sobre isso, eu disse calmamente. Agora, por favor, vá embora. Eu preciso fazer alguns cálculos. Ele olhou para mim por um longo momento, então assentiu rigidamente. Amanhã de manhã, Diana. 9 horas em ponto em nossa casa com os fundos. Ou não se preocupe em aparecer. Depois que ele saiu, fiquei sentada em silêncio por quase 1 hora, com pensamentos correndo pela minha mente. Então, com clareza repentina, sorri e sussurrei para minha sala vazia. Tudo bem. Eu não dormi naquela noite, nem um único minuto. Em vez disso, fiquei sentada de pernas cruzadas na minha cama com 5 anos de diários de viagem espalhados ao meu redor. Itinerários detalhados, notas de idiomas, orçamentos de pesquisa cultural cuidadosamente calculados e recalculados. 5 anos de sonhos meticulosamente documentados. Lágrimas caíam ocasionalmente enquanto eu folheava as páginas, mas não eram as lágrimas desesperadas de alguém presa. Eram lágrimas de luto, reconhecendo o que estava terminando e o que poderia estar começando. A parede em frente à minha cama tinha um grande mapa mundi com pins coloridos marcando meus destinos planejados. Tailândia, Vietnã, Japão, Indonésia, continuando por continentes. Eu havia visualizado essa jornada tantas vezes, imaginando-me crescendo, aprendendo, descobrindo partes de mim que nunca tiveram espaço para emergir dentro dos limites das expectativas da minha família. Por volta das 3 da manhã, olhando para aquele mapa, algo se cristalizou dentro de mim. Uma percepção tão clara que parecia quase uma sensação física. Eu não lhes devia meu futuro. O peso constante de ser a responsável, a confiável,
a solucionadora, tinha sido tão normalizado que eu nunca tinha questionado completamente. Mas agora, diante da exigência de sacrificar tudo pelo que trabalhei, o absurdo do padrão tornou-se impossível de ignorar. Alice nunca mudaria enquanto fosse protegida das consequências. Meus pais nunca me veriam como nada além de um recurso enquanto eu permitisse isso. Este ciclo se repetiria para sempre, a menos que alguém o quebrasse. Esse alguém teria que ser eu. O plano se formou com velocidade e clareza surpreendentes. Não apenas uma reação emocional, mas uma decisão estratégica. Eu não lhes daria o dinheiro. Eu não compareceria ao ultimato das 9 horas. Eu não continuaria a participar dessa disfunção. Eu desapareceria, não para sempre, não queimando todas as pontes, mas por tempo suficiente para estabelecer limites que nunca haviam existido em minha família. Eu faria a jornada que planejei, começando imediatamente, em vez de esperar pela data de partida original daqui a 3 meses. Uma calma curiosa se instalou sobre mim assim que a decisão foi tomada. Tomei banho, preparei café e comecei a fazer listas com precisão metódica. O que embalar, o que guardar, contas para pagar antecipadamente, pessoas para notificar. Às 7 horas da manhã, liguei para Marcelo. A voz dele estava rouca de sono, mas ele rapidamente despertou enquanto eu explicava a situação. Seu pai realmente ameaçou deserdá-la se você não lhes der o dinheiro? Ele perguntou, o choque evidente em seu tom. Sim, e o mais estranho é como essa ameaça dói pouco, admiti. É como se finalmente tivesse me dado permissão para me escolher pela primeira vez. O que você vai fazer? Eu respirei fundo. Vou fazer minha viagem, a partir de hoje. Não posso estar aqui para o prazo final das 9 horas, porque sei que eles vão me desgastar eventualmente. Preciso ir embora. Houve uma pausa, e por um momento temi que ele tentasse me convencer do contrário, me dizer que eu estava exagerando. Em vez disso, para onde você vai primeiro? Tailândia, Bangkok. Sempre seria a minha primeira parada. Quer companhia? Ele perguntou simplesmente. A oferta me tocou profundamente. Ainda não. Preciso fazer esta parte sozinha, eu acho, para provar a mim mesma que posso, mas talvez você possa me encontrar em algum lugar ao longo do caminho. Apenas me diga quando e onde, ele prometeu. Tenho férias guardadas. E Diana, tenho orgulho de você. Isso é incrivelmente corajoso. O apoio dele trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Obrigada. Isso significa tudo agora. Depois que desligamos, me movi com um propósito renovado. Liguei para minha chefe, expliquei que precisava de uma licença pessoal de emergência e fiquei aliviada quando ela foi compreensiva. Eu sempre fui uma funcionária valiosa, nunca tirando dias de folga, trabalhando feriados quando necessário. Ela concordou com 3 meses de licença não remunerada, com possibilidade de extensão. Em seguida, fui ao banco e saquei uma parte significativa das minhas economias, propositalmente não tudo. O suficiente para uma viagem prolongada, mas deixando algum investimento para um eventual retorno. Eu não estava queimando todas as pontes atrás de mim, apenas criando a distância necessária. Reservei uma passagem só de ida para Bangkok, partindo naquela noite. A agente de viagens me encontrou um assento de última hora, e o e-mail de confirmação trouxe tanto terror quanto euforia. Paguei 6 meses de aluguel adiantado da minha casa, combinei com um vizinho para recolher a correspondência e embalei apenas o que caberia em uma mochila e uma pequena mala. O essencial, o insubstituível, fotos, meu diário, alguns itens sentimentais. Todo o resto poderia ser substituído ou dispensado. A tarefa final foi talvez a mais importante. Encontrei uma caixa decorativa que havia recebido como presente anos atrás, forrei-a com papel de seda e comecei a enchê-la com documentação. Um registro de cada empréstimo que dei a Alice ao longo dos anos, totalizando quase R$300 mil, cópias de e-mails e mensagens de texto prometendo reembolso que nunca se concretizou. Uma coleção de notas promissórias escritas à mão por ela, que ela provavelmente nem se lembrava de ter assinado. Então, escrevi uma carta. Foram necessárias 3 tentativas para acertar o tom. Não raivosa, mas clara. Não vingativa, mas honesta. Eu expliquei por que não podia continuar no papel que me foi atribuído. Expressei amor apesar da separação necessária. Documentei o padrão de exploração sem acusação.
Não revelei meu destino, mas deixei aberta a possibilidade de contato futuro, uma vez que os limites fossem estabelecidos. Eu assinei apenas Diana, em vez do usual, com amor, Diana, que encerrava toda a comunicação com minha família desde a infância. Uma pequena, mas significativa mudança. A caixa foi embrulhada cuidadosamente com uma fita simples, um presente final para uma família que havia exigido tantos. Coloquei minha chave reserva da casa por cima. Às 16 horas, meu telefone tocou novamente. Meu pai, espero ver você às 9 horas amanhã. Com o dinheiro, ele afirmou sem saudação. Eu respirei fundo e respondi com perfeita calma. Tudo bem. Pude ouvir a surpresa em seu silêncio momentâneo, seguido de satisfação. Bom, sua mãe fará o café da manhã. Parece bom, eu disse, minha voz não traindo nada dos meus planos. Depois de desligar, desliguei imediatamente meu telefone, removi o cartão SIM e deslizei ambos para uma gaveta. Eu compraria um novo telefone, um novo número na Tailândia. Um rompimento limpo. O táxi chegou às 17 horas. Olhei para a minha casa uma última vez, sentindo uma mistura complexa de emoções. Tristeza, certamente. Medo, absolutamente. Mas, esmagadoramente, por baixo de tudo, uma sensação de libertação tão poderosa que era quase vertiginosa. No táxi, permiti-me um pequeno sorriso. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia me escolhido. A luz da manhã projetava longas sombras na minha sala de estar enquanto eu fazia os preparativos finais. Tendo ficado acordada durante a noite, eu me movia com a estranha clareza que vem da exaustão combinada com convicção absoluta. Cada item que embalei foi cuidadosamente considerado, cada documento protegido, cada ponta solta amarrada da forma mais organizada possível. Eu já havia sacado minhas economias, convertendo parte em traveler's checks e cartões internacionais pré-pagos, o restante distribuído entre diferentes contas que poderiam ser acessadas globalmente. Não todas as minhas economias, mas o suficiente para me sustentar por pelo menos 1 ano no exterior, vivendo modestamente, mas confortavelmente, como eu havia planejado. Os arranjos práticos foram surpreendentemente simples. 6 meses de aluguel pagos antecipadamente ao meu locador, que parecia confuso, mas satisfeito com o ganho inesperado. Contas de serviços públicos configuradas para pagamento automático. Minhas poucas plantas entregues aos vizinhos. Encaminhamento de correspondência organizado. Eu embalei pouco. 2 semanas de roupas versáteis, toiletes essenciais, documentos importantes protegidos em bolsas à prova d'água, suprimentos de primeiros socorros e meus bens mais preciosos, uma pequena caixa de fotos e os diários detalhando meus planos de viagem. Tudo cabia em uma mochila e uma pequena mala de rodinhas, exatamente como eu havia planejado durante anos, lendo blogs de viagem e guias de embalagem minimalista. O que restava era o presente para minha família. A caixa que eu havia preparado na noite anterior. Coloquei-a na mesa de centro, centralizando-a perfeitamente, a chave da casa brilhando por cima. Dentro estava a documentação de anos de apoio financeiro dado a Alice. As promessas quebradas de reembolso e minha carta explicando minha decisão. A carta tinha sido a parte mais difícil, como expressar anos de emoções complexas sem parecer amarga, como estabelecer limites sem cortar os laços completamente. Eu a reescrevi várias vezes, finalmente optando por uma versão que parecia fiel aos meus sentimentos, ao mesmo tempo que deixava espaço para uma possível reconciliação um dia, em termos mais saudáveis. A carta começou com fatos simples. Eu dei a Alice R$315 mil, R$423,42, ele 315,423,43 ao longo dos últimos 5 anos. Recebi R$8.500, leite 8.500 em reembolso. Fui informada todas as vezes de que seria a última vez que minha ajuda seria necessária. Não posso e não vou fornecer R$1.200.000 para cobrir esta última crise. As sessões intermediárias detalhavam o padrão da dinâmica familiar, minhas repetidas tentativas de estabelecer limites e a consistente desconsideração das minhas próprias necessidades e objetivos. Terminava com minha decisão. Estou fazendo aqui a jornada que planejei por 5 anos.
Preciso de tempo longe deste padrão que nos machuca a todos de maneiras diferentes. Alice precisa enfrentar as consequências para crescer. Vocês precisam reconhecer que protegê-la dessas consequências apenas possibilitou um comportamento destrutivo. Eu preciso descobrir quem sou fora do papel de resolvedora de problemas da família. Eu amo vocês, mas não posso continuar assim. Entrarei em contato quando estiver pronta. Eu não especifiquei para onde estava indo ou por quanto tempo. Essa incerteza era a proteção necessária contra as tendências controladoras do meu pai e minha própria potencial fraqueza se confrontada com manipulação emocional suficiente. Caminhei pela minha casa uma última vez, um espaço que representava tanto trabalho duro e independência. Minha primeira conquista real como adulta, comprada com meu próprio dinheiro, decorada ao meu próprio gosto. Passei os dedos pelas estantes, endireitei um porta-retrato, ajustei uma almofada, pequenos gestos de despedida sem significado. Exatamente às 8h15, 45 minutos antes de eu ser esperada na casa dos meus pais com o dinheiro, meu telefone tocou. Meu pai, sem dúvida ligando para se certificar de que eu estava a caminho com os fundos. Atendi com calma constante. Alô, pai? Você está a caminho? Sem saudação, sem gentilezas. Tudo está sendo resolvido. Eu respondi, a frase cuidadosa, tecnicamente verdadeira, enquanto não revelava nada. Bom, sua mãe está fazendo aquelas panquecas de mirtilo que você gosta. A tentativa de normalidade, de fingir que aquilo era apenas um café da manhã familiar comum, em vez de extorsão financeira, quase me fez rir. Eu vou resolver tudo, pai. Eu disse, o duplo sentido claro apenas para mim. Até logo. Ele desligou, sem esperar minha resposta. Desliguei meu telefone imediatamente depois, um ato simbólico que pareceu surpreendentemente poderoso. A capacidade de simplesmente desconectar, de escolher o silêncio em vez da constante barragem de exigências e culpa. Lá fora, o táxi chegou precisamente no horário. O motorista ajudou a carregar minha bagagem, comentando sobre eu estar viajando leve, presumindo que eu estava fazendo uma curta viagem de negócios. Eu sorri sem corrigi-lo e dei uma última olhada na minha casa antes de fechar a porta, testando se estava trancada. Coloquei a caixa com a carta cuidadosamente no tapete de boas-vindas, posicionada onde não poderia ser ignorada. A viagem para o aeroporto passou em silêncio contemplativo. As ruas familiares do meu bairro, depois a rodovia, então a aproximação dos embarques, placas para voos internacionais. Cada quilômetro, aumentando a distância entre a velha Diana e quem eu poderia me tornar. No aeroporto, passei pelo check-in com eficiência mecânica. Sim, passagem só de ida. Não, sem voo de volta ainda. Passaporte, cartão de embarque, inspeção de segurança, a coreografia prática da viagem moderna me levando adiante. Sentada no portão, finalmente me permiti processar totalmente o que estava fazendo. Deixar para trás meu emprego temporariamente, minha casa mantida, meu relacionamento em pausa, não terminado, e minha família. Complicada. Eu estava exagerando? A dúvida surgiu quando o processo de embarque começou. R$1.200.000 era uma soma enorme. Mas valia essa saída dramática? Então me lembrei do tom desdenhoso do meu pai ao discutir meus sonhos, a maneira casual como ele esperava que eu entregasse 5 anos de planejamento e economia, a completa ausência de gratidão pela ajuda passada. A ameaça de me deserdar por ter limites. Os anos de facilitar a irresponsabilidade de Alice enquanto exigia a responsabilidade perfeita de mim. Não, isto não era um exagero, isto era autopreservação há muito tempo esperada. Meu assento era na janela, oferecendo uma vista da paisagem brasileira desaparecendo enquanto decolávamos. À medida que o avião ganhava altitude, imaginei meu pai chegando em minha casa, esperando me encontrar com um cheque na mão, talvez arrependida pela minha resistência anterior, encontrando em vez disso uma porta trancada e uma caixa de verdades nunca antes reunidas tão claramente. Pude imaginar seu rosto enquanto ele lia a carta. A raiva inicial, a indignação balbuciante, a descrença de que eu realmente o desafiei, a lenta percepção de que seu controle tinha limites. Em algum lugar sobre o Pacífico, enviei uma única mensagem para Marcelo, usando o Wi-Fi do avião através do meu tablet para evitar ligar meu telefone. Eu fiz isso. Estou livre.
A resposta dele veio minutos depois. Boa viagem. O mundo está esperando por você. Eu também. Quando estiver pronta, recostei-me no encosto de cabeça, fechei os olhos e pela primeira vez em dias dormi pacificamente. 9 horas da manhã chegou em minha casa abandonada com resultados previsíveis. Meu pai, pontual a ponto de ser falho, parou na entrada, esperando me encontrar, esperando com o dinheiro, talvez pedindo desculpas pela minha relutância anterior. Em vez disso, ele encontrou uma porta trancada, meu carro conspicuamente ausente e uma caixa colocada precisamente no centro do tapete de boas-vindas. Eu soube os detalhes do que aconteceu em seguida através de Marcelo, que ouviu de um amigo em comum que morava 2 casas abaixo da minha. De acordo com este vizinho, meu pai bateu repetidamente. Depois tentou ligar para o meu telefone, ficando visivelmente agitado quando ele caiu direto na caixa postal. Eventualmente, ele notou a caixa com a chave por cima, abriu-a ali na varanda e começou a ler o conteúdo. Seu rosto teria se transformado de aborrecimento para descrença, para pura raiva. Ele gritou meu nome alto o suficiente para atrair a atenção de pessoas passeando com seus cachorros. Ele bateu o punho contra a minha porta da frente, fazendo a guirlanda decorativa cair no chão. Ela não pode fazer isso, ele gritou para ninguém em particular. Ela não pode simplesmente ir embora. Mas eu tinha feito exatamente isso. Eu já estava a milhares de quilômetros de distância, meu avião cruzando a linha internacional da data enquanto ele ficava furioso na minha varanda. Meu pai usou a chave para entrar na minha casa, presumivelmente procurando por pistas do meu paradeiro, ou talvez esperando me encontrar escondida lá dentro. Ele saiu 20 minutos depois, o rosto vermelho, agarrando a caixa e minha carta. A reunião de família de emergência que se seguiu deve ter sido caótica. Minha mãe ligou para Marcelo em lágrimas, perguntando se ele sabia onde eu estava, se eu tinha mencionado algum plano maluco. Ele honestamente lhe disse que sabia que eu precisava de espaço e respeitava minha decisão, mas não ofereceu detalhes sobre minha localização. Ela abandonou a família, minha mãe soluçou. Como ela pôde ser tão egoísta quando Alice precisa dela? Marcelo, para seu eterno crédito, respondeu simplesmente. Talvez a pergunta seja por que Diana sentiu que não tinha escolha a não ser ir embora. A reação dele seguiu padrões previsíveis. Meu pai se enfureceu, ameaçou me denunciar à polícia como desaparecida. Embora, como uma adulta de 32 anos que havia deixado uma explicação clara, não havia nada para denunciar. Minha mãe alternava entre lágrimas e tentativas cada vez mais desesperadas de me localizar. Alice, de acordo com Marcelo, parecia mais confusa do que qualquer coisa, genuinamente perplexa por eu ter me recusado a resgatá-la mais uma vez. O prazo para a dívida de Alice veio e se foi. O que aconteceu em seguida foi necessário, embora difícil. Sem meu resgate, meu pai foi forçado a liquidar 2 propriedades de investimento que ele vinha segurando para valorização. A venda apressada e abaixo do valor de mercado cobriu a maior parte, mas não toda a dívida. O restante veio das economias de aposentadoria dos meus pais, um fato que Marcelo relatou com não pouca satisfação. Eles tinham os recursos o tempo todo. Ele me disse durante uma de nossas trocas semanais de e-mail seguro. Eles apenas preferiram usar os seus. Meus primeiros dias em Bangkok foram uma estranha mistura de euforia e culpa. O caos vibrante da cidade proporcionava distração constante. O calor úmido e os sons desconhecidos criavam uma experiência sensorial tão diferente de casa que era impossível pensar muito no que eu havia deixado para trás. Fiquei em um hotel modesto, mas limpo, em um bairro fora das principais áreas turísticas, comendo comida de rua, visitando templos e me ajustando lentamente à realidade do que eu havia feito. Cada manhã trazia pânico momentâneo, seguido por crescente confiança. Eu estava me virando. Eu estava sobrevivendo. Eventualmente, comecei a acreditar que eu poderia realmente prosperar. Estabeleci rotinas. Chá matinal em uma loja local, onde o proprietário gradualmente começou a me reconhecer e praticar seu inglês. Tardes explorando diferentes distritos da cidade extensa. Noites escrevendo em meu diário, processando as emoções complexas que surgiam em momentos de silêncio. A culpa nunca desapareceu completamente, mas evoluiu para algo mais sutil do que o simples arrependimento.
Eu a reconheci como a resposta programada de alguém treinado desde a infância para colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar, para ver os limites pessoais como egoísmo. Com a distância, pude começar a examinar esses padrões objetivamente. Depois de 3 semanas, enviei meu primeiro e-mail para Marcelo usando uma conta segura, criada especificamente para nossas comunicações. Compartilhei detalhes práticos, minha chegada segura, minhas acomodações, minhas impressões iniciais da Tailândia. Perguntei sobre a vida dele, seu trabalho, tomando cuidado para evitar perguntas diretas sobre minha família que pudessem colocá-lo em uma posição embaraçosa. A resposta dele veio em poucas horas, calorosa e solidária, sem pressão. Ele compartilhou notícias de seu mais recente projeto arquitetônico. Mencionou um livro que estava lendo que o lembrava de mim e só no final ofereceu informações limitadas sobre minha família. Seus pais vieram ao meu apartamento procurando por você na semana passada. Eu lhes disse o que sabia, que você está segura e precisava de espaço. Seu pai fez algumas ameaças sobre ação legal por esconder você, mas obviamente isso não deu em nada, já que você é uma adulta que saiu voluntariamente. Alice aparentemente conseguiu um emprego em uma loja de departamento. Varejo de nível inicial. Sua mãe mencionou isso como se fosse uma tragédia, mas me parece um passo positivo. A notícia sobre Alice me surpreendeu. Ela sempre considerou o trabalho no varejo abaixo dela, apesar de seus interesses em moda. Talvez a necessidade estivesse finalmente a empurrando para a responsabilidade. Nos meses seguintes, me acomodei em um ritmo nômade, movendo-me pela Tailândia como originalmente planejado, depois para o Vietnã, Camboja, cada destino em meu itinerário meticulosamente pesquisado. Encontrei trabalho temporário ensinando inglês para complementar minhas economias, criei um blog de viagens sob um pseudônimo que gradualmente ganhou um pequeno número de seguidores e experimentei o crescimento que sempre esperei que essa jornada proporcionasse. Marcelo e eu continuamos nossa correspondência, suas atualizações sobre casa cuidadosamente selecionadas para fornecer informações sem pressão. Através dele, soube que meu pai foi forçado a reduzir suas operações de negócios, que minha mãe havia conseguido um emprego de meio período em uma biblioteca local pela primeira vez em décadas, para ajudar com as finanças e, o mais surpreendente, que Alice havia mantido sua posição no varejo por quase 6 meses, até recebendo uma pequena promoção para assistente de gerente. A dinâmica familiar mudou, Marcelo escreveu, 6 meses após o início da minha jornada. Sem você como rede de segurança, todos eles estão se adaptando de maneiras que provavelmente deveriam ter feito anos atrás. Eu li suas palavras sentada em um café em Kyoto, flores de cerejeira passando pela janela, e senti uma mistura complexa de satisfação e tristeza. Era o que eu esperava que acontecesse, mas o fato de ter sido necessária minha partida completa para catalisar a mudança falava volumes sobre o quão arraigados estavam nossos padrões disfuncionais. Ocasionalmente, eu experimentava momentos de dúvida. Durante um surto de intoxicação alimentar em uma pequena cidade no Vietnã, deitada sozinha e miserável em uma pousada, ansiei pelo conforto de rostos familiares. Ao comemorar meu 33º aniversário com estranhos em um hostel, em Taiwan, senti uma pontada de solidão, apesar da bondade deles. Mas esses momentos passaram, e a cada vez eu emergia mais forte, mais confiante em minha capacidade de navegar pelo mundo de forma independente. A mulher que passou décadas sendo confiável para todos os outros descobriu que também podia ser confiável para si mesma. Marcelo se juntou a mim por 2 semanas no Japão, uma reunião um pouco estranha, mas no final maravilhosa, que confirmou que nossa conexão havia sobrevivido à separação. Partimos com promessas de nos encontrarmos novamente na Europa, nosso relacionamento evoluindo para algo diferente, mas talvez mais equilibrado do que antes. Quase exatamente 9 meses após minha partida, um e-mail chegou de um endereço desconhecido. A linha de assunto dizia simplesmente: de sua mãe. Fiquei olhando para ele por um dia inteiro antes de encontrar coragem para abri-lo. O café de Paris fervilhava de conversas matinais, o tilintar das xícaras de expresso criando um cenário suave enquanto eu abria meu laptop. 1 ano se passara desde minha partida abrupta, e a primavera na França era tão bonita quanto meus diários de viagem haviam prometido.
Eu havia chegado 3 dias atrás, meu 10º país nesta jornada de autodescoberta. Tomei meu café e entrei no meu e-mail, notando imediatamente uma nova mensagem de Marcelo. Mantivemos nossa correspondência ao longo das minhas viagens, e ele estava planejando se juntar a mim na Itália no mês seguinte. Suas atualizações de casa haviam se tornado menos focadas na minha família com o tempo, uma evolução natural à medida que minha nova vida tinha precedência sobre o passado que eu havia deixado para trás. A mensagem de hoje, no entanto, era diferente. Sua mãe me pediu seu endereço de e-mail. Ele escreveu: "Não dei a ela, é claro, respeitando sua privacidade, mas ela me deu uma carta para encaminhar a você. Parece sincera, Diana. Eu a anexei, mas só você pode decidir se quer lê-la, sem pressão de qualquer forma. Eu apoio o que você escolher." O anexo ficou na minha caixa de entrada, fechado, enquanto eu pedia um segundo café e um croissant, ganhando tempo com pequenas indulgências. O terraço estava cheio de parisienses e turistas, o sol da primavera atraindo todos para fora após uma semana chuvosa. Finalmente, cliquei no anexo, preparando-me para chantagem emocional ou manipulação. "Querida Diana", começou simplesmente, "espero que esta mensagem a encontre bem e segura onde quer que esteja. Comecei esta carta 100 vezes ao longo do último ano e descartei todas as tentativas. O que eu poderia dizer que faria diferença depois de tudo o que aconteceu? Mas hoje percebi que talvez a coisa mais importante seja simplesmente reconhecer a verdade, mesmo que isso não mude nada entre nós." Eu fiz uma pausa, surpresa com o tom. Isso não soava como a mãe que eu conhecia. A pacificadora que suavizava realidades difíceis com clichês e desvios. "Você tinha razão em ir embora", ela continuou. "Tive um ano para refletir sobre os padrões em nossa família e lamento profundamente meu papel neles. Seu pai e eu colocamos uma pressão injusta em você ao longo de sua vida. Esperávamos que você consertasse problemas que não criou, enquanto protegíamos Alice das consequências de suas ações. Chamamos isso de amor, mas não foi amoroso com nenhuma de vocês. Isso as prejudicou de maneiras diferentes." Meu café esfriou enquanto eu continuava a ler, absorvendo palavras que eu nunca esperei ouvir da minha mãe. "Nossa família mudou desde que você se foi. Não imediatamente e não sem dor. Seu pai ficou com raiva por meses. Alice ficou confusa e magoada. Eu estava simplesmente perdida, mas gradualmente a necessidade forçou mudanças que deveriam ter acontecido anos atrás." Ela detalhou essas mudanças com franqueza surpreendente. Meu pai havia reduzido seus negócios depois de vender propriedades para cobrir a dívida de Alice. A renda reduzida forçou meus pais a ajustarem significativamente seu estilo de vida. Minha mãe havia conseguido um emprego de meio período em uma biblioteca local. Algo que ela descreveu como inesperadamente satisfatório. Mais significativamente, Alice havia mantido seu emprego no varejo por quase um ano agora, sendo recentemente promovida a gerente de departamento. Ela se mudou para um apartamento menor dentro do seu orçamento real e estava fazendo cursos técnicos de gestão empresarial. "Ela está aprendendo a se sustentar sozinha", minha mãe escreveu. "Tem sido difícil para ela, mas eu vejo uma força emergindo que sempre esteve lá, apenas nunca foi exigida. Sua ausência nos forçou a todos a crescer de maneiras que evitamos." A carta não continha exigências para o meu retorno, nem perguntas sobre minha localização, nem sequer um pedido de resposta. Terminou simplesmente: "Não sei se você algum dia desejará se reconectar conosco. Eu não a culparia se a resposta for não. Eu só queria que você soubesse que sua coragem em ir embora ajudou a todos nós, embora tenhamos demorado muito para ver isso. Fique bem onde quer que esteja. Você é amada e faz falta. Mas o mais importante, você é respeitada por fazer a escolha que era certa para você." Eu li a carta 3 vezes, as lágrimas embaçando a tela na leitura final. Não lágrimas de arrependimento ou saudade de casa, mas de reconhecimento. Algo fundamental havia mudado, não apenas na minha vida, mas na compreensão da minha família. Mais tarde, naquela tarde, eu compus uma resposta cuidadosa, breve, mas genuína.
acusando o recebimento de sua carta e expressando apreço por suas percepções. Compartilhei que estava segura e bem, seguindo a jornada que planejei por tanto tempo. Eu não divulguei minha localização ou planos futuros, mantendo os limites que se tornaram tão importantes para o meu processo de cura, mas deixei uma pequena porta aberta para a comunicação futura. Não estou pronta para voltar, escrevi, mas fico feliz em saber que todos estão encontrando seu caminho. Talvez um dia possamos construir algo novo sobre bases mais saudáveis. 3 dias depois, Marcelo chegou a Paris, conforme planejado, seu sorriso familiar no portão do aeroporto trazendo uma onda de alegria. Passamos a tarde em um café na calçada, perto de Notre-Dame, colocando o papo em dia sobre os meses desde a última vez que nos vimos pessoalmente. Sua mãe me mostrou a carta dela antes de eu a encaminhar. Ele admitiu, tomando vinho e comendo queijo. Espero que não tenha sido um problema. Eu queria ter certeza de que não a machucaria. Foi surpreendentemente curador, eu respondi. Pela primeira vez, ela realmente me viu, não como um recurso ou uma solução, mas como uma pessoa com minhas próprias necessidades e limites. As pessoas podem mudar quando são obrigadas, Marcelo observou. Embora geralmente precise de algo dramático para quebrar padrões estabelecidos, como desaparecer da noite para o dia, eu disse com um pequeno sorriso. Exatamente como isso. Passamos 2 semanas juntos em Paris, depois viajamos para o sul, para a Riviera Francesa. Nosso relacionamento evoluiu para algo mais forte durante meu tempo fora. A fundação mudando de proximidade e conveniência para escolha genuína e conexão deliberada. Enquanto assistíamos ao pôr do sol do Mediterrâneo uma noite, Marcelo fez a pergunta que pairava não dita. Você alguma vez pensa em voltar? Não para a situação antiga, mas para ver as mudanças por si mesma? Eu considerei cuidadosamente antes de responder. Às vezes. Não por obrigação, mas por curiosidade. Para ver essas novas versões da minha família, para determinar se as mudanças são genuínas e sustentáveis. E se forem, então talvez pudéssemos construir novos relacionamentos, adulto para adulto, com respeito e limites. Mas não estou pronta ainda. Você saberá quando estiver, ele disse simplesmente, sua mão encontrando a minha no corrimão de madeira desgastada do calçadão. A jornada que planejei por 1 ano se estendeu para 15 meses, enquanto eu continuava a explorar a Europa, ocasionalmente acompanhada por Marcelo durante suas férias. Meu trabalho remoto, ensinando inglês online, fornecia renda suficiente para complementar minhas economias, e meu blog de viagens havia desenvolvido um segmento modesto que ocasionalmente levava a acomodações gratuitas em troca de resenhas. Ao longo deste tempo, mantive comunicação esparsa, mas civil, com minha mãe via e-mail. Atualizações básicas de vida, sem trocas emocionais profundas, mas também sem hostilidade. Uma reconstrução tentativa de confiança através do respeito consistente aos limites. As lições da minha jornada se cristalizaram com o tempo, tornando-se mais claras com a distância e a perspectiva. Primeiro, que limites saudáveis não são egoístas, mas essenciais. O constante sacrifício de si mesmo pelos outros cria não harmonia, mas disfunção. O verdadeiro apoio familiar deve ser recíproco e respeitoso, não uma extração unilateral. Segundo, que às vezes o amor significa ir embora. Minha partida, embora dolorosa, acabou catalisando mudanças positivas para todos os envolvidos. Se eu tivesse ficado e continuado a facilitar os padrões estabelecidos, todos teríamos permanecido presos em nossos respectivos papéis. Terceiro, que o autocuidado não é uma indulgência, mas uma necessidade. Os anos que passei me colocando em último lugar não me tornaram uma filha ou irmã melhor, mas uma pessoa esgotada, cada vez mais ressentida das próprias pessoas que eu estava tentando ajudar. Quarto, que a cura às vezes requer uma mudança radical. A jornada que fiz fisicamente espelhou a distância interna que eu precisava estabelecer, criando espaço para me redescobrir fora dos limites das expectativas familiares. Finalmente, que o perdão não exige esquecimento. Eu poderia reconhecer as mudanças positivas em minha família sem apagar a história que necessitou minha partida. A reconciliação, se acontecesse, seria baseada em novas fundações, não fingindo que o passado não ocorreu.
18 meses após minha partida abrupta, recebi um convite de casamento via e-mail. Alice estava se casando com um homem que ela conheceu em seus cursos técnicos, descrito por minha mãe como estável, gentil e financeiramente responsável, no que parecia um contraste deliberado com seus relacionamentos anteriores. O convite representava uma espécie de teste. Eu poderia retornar para uma breve visita, mantendo meus limites enquanto reconhecia o crescimento que havia ocorrido? Eu era forte o suficiente para interagir com minha família em novos termos, sem escorregar de volta para velhos padrões? Ainda não decidi se vou comparecer. A mulher que fugiu à noite teria recusado automaticamente, com muito medo de ser puxada de volta para o vórtice da obrigação familiar. A mulher que estou me tornando pode ser forte o suficiente para visitar brevemente, para observar as mudanças em primeira mão, para participar sem ser consumida. Qualquer que seja a decisão, ela será tomada a partir de uma posição de força e não de medo, de escolha e não de obrigação. Essa liberdade de escolha, baseada nas minhas próprias necessidades, é talvez o presente mais valioso que eu me dei quando desapareci naquela noite. Então, o que você faria se estivesse no meu lugar? Você compareceria ao casamento como um primeiro passo para reconstruir relacionamentos em termos mais saudáveis? Ou manteria a distância até que mais tempo tivesse passado e novos padrões estivessem mais firmemente estabelecidos? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir sua perspectiva sobre limites familiares e reconciliação. Se minha história ressoou com você de alguma forma, por favor, curta e se inscreva no canal para mais experiências da vida real. Compartilhar essas histórias ajuda os outros a se sentirem menos sozinhos em suas lutas com a dinâmica familiar e os limites pessoais. Obrigada por fazer esta jornada comigo hoje. Lembre-se, às vezes o ato de amor mais corajoso, tanto por si mesmo quanto pelos outros, é saber quando ir embora. Até a próxima, cuide de si mesma primeiro, porque você merece essa prioridade.